Salmo 23, vamos mergulhar e refletir neste maravilhoso salmo, sentir a presença de Deus em cada passo que seguimos, confiando que temos tudo em nossa vida, pois este poder nos cobre com amor e abundância. Sinta esta energia abraçar você e descanse nas palavras: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor, a Deus é atribuído todo o bem. Ele é a fonte da provisão e segurança do rebanho. Sem Deus, ou longe dele, toda a ovelha passará por aflições e estará desamparada. Pela graça de Deus, todos somos convidados a ter Jesus como o nosso Senhor e Salvador pessoal, como Rei e Guia Supremo. Meu pastor. Isso revela uma proximidade real entre o Senhor e as suas ovelhas. Apesar da grandeza do pastor de Israel, ele é o Deus pessoal que se dá a conhecer e se relaciona com os pequenos e simples de coração. Mesmo um simples pastor de ovelhas, ou até um grande líder, pode ser pastoreado pelo bom pastor. Deus também pode ser o seu pastor e lhe conduzirá por todo o seu caminho com amor. Nada me faltará. A confiança plena na provisão constante de Deus deve estar presente no coração do seu povo. Ele supre as necessidades dos crentes. Deus é o provedor e sustentador da nossa vida. Por esse motivo, creia que não faltará abundância espiritual, pão, paz, proteção e coragem para seguir firme em seu caminho. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Pastagens verdes são fonte de alimento nutritivo e saboroso para os rebanhos. Davi, enquanto jovem pastor, certamente já havia conduzido suas ovelhas por pastos verdejantes e para as águas tranquilas nas proximidades de Belém. Da mesma forma, ele atribuiu a Deus a felicidade da satisfação e da paz que experimentava na sua vida. Repouso e descanso. Provém de Deus o sustento necessário e a calma que o nosso coração anseia. Ele dá descanso à mente angustiada e ao corpo exausto e traz-nos conforto. Deus é especialista em transformar cenários desérticos em lindos campos verdes. Ele pode acalmar tempestades e mares agitados, tornando-os em águas de descanso. Confie que o Senhor é misericordioso e sustenta as necessidades básicas do seu povo. Com graça, Cristo satisfaz a todos que creem no seu amor. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Deus revigora a alma aflita e o coração atribulado. Ele dá alívio ao espírito quebrantado, daqueles que seguem a sua voz de comando. A orientação bondosa de Deus nos conduz, numa vida pacífica e justa. Através de caminhos retos, ele ensina o caminho aos pecadores. Jesus Cristo é o caminho perfeito. Ele nos orienta na direção correta diante de Deus. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, o povo de Deus pode passar por calamidades, terríveis perigos e sombras de morte. Essa escuridão pode ter causas naturais, sofrimentos, doenças e a própria morte, ou malignas perseguição, destruição e sofrimentos causados por Satanás e homens maus, seus instrumentos, tanto num como noutro caso. O rebanho de Cristo não precisa temer, mas perseverar com fé até o fim. Um vale sombrio pode ser comparado a inúmeras situações difíceis da vida. Nesses momentos terríveis, o homem se lembra da sua mortalidade e vulnerabilidade. O vale da morte interrompe e encerra todas as perspectivas humanas e sonhos pessoais. Daí, a maior causa do medo e ansiedade das pessoas quando se aproximam da morte é a apreensão do julgamento que virá a seguir. Mas para os que seguem a Cristo, não há condenação. Não precisam ter medo, pois Jesus concede graça e perdão. Ele cancelou a dívida dos que creem nele. Não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A presença de Deus traz segurança e proteção. Ainda que enfrentemos perigos que assombram de morte, a segurança no Senhor é a confiança plena de que Ele protege de todo mal. Davi amava aqueles pequenos animais indefesos e enfrentou perigos para protegê-los da morte. Quanto mais Deus ama o seu povo. Jesus venceu o pecado e a morte para nos dar vida e segurança. Ele livra os fiéis de todos os terrores da escuridão da vida. A tua vara e o teu cajado me protegem. A vara e o cajado do pastor
Eram instrumentos usados para proteger, contar, guiar e resgatar ovelhas. A vara é símbolo do poder de defesa do pastor. Com ela defendia e ameaçava predadores ou ladrões, afastando os adversários malignos das suas ovelhas. O cajado tem uma das pontas arqueadas na forma de um gancho. Servia para contar as ovelhas, fisgar quando caíam num buraco e também para corrigir quando eram desobedientes. Com o cajado, o pastor as impedia de vagar longe do rebanho ou de se aventurar por caminhos perigosos. Nos dois sentidos, há consolo e proteção para as ovelhas do Senhor. Quando passamos por perigos e aflições causadas por ameaças externas, ou pelo nosso pecado e tolice, a vara e cajado do Senhor nos sustentam e nos corrigem. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Preparas-me uma mesa à vista dos meus inimigos. A partir deste versículo, Davi muda a simbologia de Deus como o nosso pastor, para Deus como o nosso anfitrião, que nos recebe em sua casa. A providência divina, ação de Deus ao conduzir todos os acontecimentos. Considera a preparação daquilo que os crentes necessitam. O Senhor prepara bênçãos abundantes, Mateus para aqueles que o amam. A ação maliciosa dos inimigos é incapaz de impedir as bênçãos e a celebração do povo de Deus. Os cristãos não estão isentos de adversidades e problemas. Os nossos inimigos, o mundo, a carne e o diabo, estão sempre buscando oportunidades para derrotar os crentes, mas Deus prepara a mesa adequada para as suas necessidades. Ele dá o nosso pão de cada dia, suprindo o que é preciso para vencer os adversários. Unges a minha cabeça com óleo. A unção era um costume social bastante praticado naqueles tempos em Israel. Ungir significa untar, derramar ou esfregar óleo. Estava bastante associado a momentos de alegria e celebração, mas também possuía significados mais profundos. A unção com óleo perfume, unguento, era feita em diferentes contextos: no cuidado pessoal, na unção de objetos consagrados, na unção de convidados especiais para honrá-los, na unção para purificação e cura, na unção de pessoas para ofícios específicos, profetas, sacerdotes, reis, na unção de corpos preparando-os para o enterro. Mas, num sentido figurado, a unção feita por Deus confirma a presença do Espírito Santo de Deus sobre o seu povo, selando a todos os crentes. Tal como Jesus era o ungido de Deus, por meio dele, recebemos a presença do Senhor conosco. Ele honra e unge com seu Espírito, dando alegria transbordante, capacitação e plenitude espiritual. O meu cálice transborda. A taça cheia está relacionada à vida abundante que Deus proporciona em Cristo Jesus. Amamos e servimos a um Deus infinito. Nele temos todas as coisas, pela fé. O seu amor preenche a nossa vida com graça e misericórdia. Já não vivemos sedentos e solitários. O nosso cálice transborda, porque o Senhor nos preenche. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Bondade e misericórdia me seguirão. Somente Deus é bom, e dele provém todo o bem e bondade existentes. A misericórdia do Senhor é a manifestação do seu amor e bondade em nosso favor. Deus poupa-nos, não retribuindo tudo o que merecíamos. Ele é bom e perdoador. Ele não só está presente, como também nos segue amorosamente, assim como os olhos atentos de uma mãe seguem os passos do seu filhinho. Assim como a nuvem de glória seguia o povo no deserto, assim também a bondade e a misericórdia de Deus seguem os crentes. Certamente, demonstra confiança na bondade, fidelidade e amor de Deus, ao conceder benefícios, felicidade e proteção. O salmista crê que será alcançado pela bondade e misericórdia de Deus durante toda a sua vida. Davi reconhece o favor de Deus no presente e no futuro que virá adiante. Habitarei na casa do Senhor. A casa de Deus é o lugar da sua presença. Fazer da casa de Deus nossa morada é desejar estar junto de Deus onde Ele está.
A casa de Deus é lugar de adoração, conhecimento e comunhão com Ele. Não está limitada a um espaço específico hoje. No passado era um lugar físico, até que Cristo veio e habitou no nosso meio, e permanece através do Espírito Santo. Ele prometeu preparar um lugar e nos levar para estar com Ele para todo sempre. Que através do Salmo 23 e de toda a Bíblia, você se lembre sempre que Deus está presente, mesmo diante de perigos e problemas, creia, pois a presença de Deus é suficiente para sustentar você.